Imagina só, ano de 1989. Uma praia tranquila na Espanha e, de repente, tudo muda. Uma sequência de eventos que, olha, desafia qualquer lógica. Luzes que ninguém sabe de onde vêm, seres estranhos saindo do mar, uma transformação que parece impossível e, para completar, uma investigação oficial que só deixou mais perguntas no ar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da ufologia europeia. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela noite na praia? A gente está falando de visitantes de outro planeta, como as testemunhas juram, de pé junto? Ou será que foi uma operação militar super secreta, disfarçada de evento paranormal? E tem a terceira via, né? Será que tudo não passou de uma grande invenção, talvez até influenciada por filmes de ficção científica? São essas as três possibilidades que a gente vai investigar hoje. Bom, para a gente entender essa história complexa, vamos seguir a ordem dos fatos. Primeiro, a gente vai ver as luzes estranhas que apareceram antes de tudo. Depois, vamos reconstruir, passo a passo, a noite bizarra de 29 de setembro. Na sequência, a gente analisa a investigação oficial, que é uma polêmica à parte. Daí, exploramos as três teorias que tentam explicar o inexplicável. E, por fim, a gente encara as perguntas que até hoje estão sem resposta. Então, vamos começar. Vamos voltar no tempo lá para Conillo de la Frontera, uma cidadezinha turística no sudoeste da Espanha. O palco de tudo isso é a Praia dos Bateres, um lugar que, até aquele momento, era só um ponto de encontro de jovens, sabe? Nada de especial. E no coração dessa história está um grupo de 5 amigos bem unidos. Os irmãos Isabelle e Lázaro Sanches e os amigos Pedro González, Lili Bermudes e Pedro Sanches. Para eles, a praia era o quintal de casa, o lugar para curtir as noites de fim de verão. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar algo que ia mudar a vida deles para sempre. E olha, é importante entender que a noite principal não aconteceu do nada. Já tinha algo estranho no ar, literalmente. Nas semanas anteriores, o grupo começou a ver luzes esquisitas sobre o oceano. Primeiro, uma luz laranja, grande, parada, que não fazia sentido nenhum. Depois, com binóculos, eles viram melhor. Era uma esfera com luzes que ficavam piscando. A curiosidade bateu forte, e olhar para o céu virou rotina. E isso nos leva direto para a noite que transformou a curiosidade em medo. Sexta-feira, 29 de setembro. O que era só uma observação curiosa virou um verdadeiro pesadelo. A sequência de eventos dessa noite é de cair o queixo. Tudo começa às 10h30 da noite, duas luzes brancas fortes no céu, piscando uma para outra como se estivessem conversando. Perto das 11, a realidade parece que se rasga. Dois seres pálidos, muito altos, saem de dentro do mar. 15 minutos depois, uma terceira criatura, ainda maior e mais assustadora, aparece. E o ponto mais bizarro vem a seguir: os dois primeiros seres simplesmente se transformam num casal normal. Para fechar a noite, a terceira criatura volta a aparecer, se movendo numa velocidade impossível. E a descrição desses seres é muito específica. Os dois primeiros eram altos, pálidos, com roupas brancas que quase brilhavam e andavam de um jeito robótico, duro, como se não dobrassem os joelhos. A terceira criatura, que o González viu, era ainda mais aterrorizante. Quase 3 metros de altura, um traje todo preto, uma cabeça pálida gigante em formato de pera e aqueles olhos pretos, enormes, amendoados. E agora, vem a parte mais inacreditável de todas. As testemunhas contam que viram os dois seres de branco sentados na areia, passando uma pequena bola de luz azul um para outro, tipo um jogo. De repente, para o espanto de todo mundo, eles se levantam e viram um casal completamente normal. Um homem loiro e uma mulher de cabelo escuro. Eles simplesmente caminharam pelo calçadão, passaram do lado dos jovens como se nada tivesse acontecido. Um evento como esse, claro, não podia passar em branco, e gerou uma investigação. Só que em vez de trazer respostas, a investigação oficial só trouxe mais confusão e mais perguntas. Bom, a primeira investigação ficou a cargo do GEFO, um grupo espanhol especializado em investigar fenômenos OVNIs. Na época, as testemunhas acharam que o grupo acreditou neles, mas a conclusão que eles publicaram foi bem diferente. Esse slide aqui mostra bem o conflito. De um lado, a explicação oficial do GFO: as luzes eram de um navio chamado Monarch. Os seres, mergulhadores enrolados em toalhas. Uma explicação simples, né? Só que aí entra o jornalista JJ Benítez. Ele foi atrás e descobriu que o navio estava a quase 50 quilômetros de distância, impossível de ver da praia. O dono do navio negou o uso de mergulhadores e a cereja do bolo, o radar da base militar ali perto, estava convenientemente com defeito, bem nos dias do ocorrido.
Com a explicação oficial cheia de furos, o que sobra? Basicamente, 3 grandes teorias surgiram para tentar dar algum sentido aos eventos de Conneaut. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira teoria é a mais direta, a mais óbvia talvez. E se as testemunhas estiverem simplesmente contando a verdade? Isso que elas viram foi exatamente o que aconteceu. Isso significaria que aquele grupo de amigos teve um encontro real com seres de outro planeta. O que sustenta essa ideia? Primeiro, os depoimentos das 5 testemunhas eram muito parecidos, muito consistentes. As descrições dos seres, a maneira como se moviam, a transformação, é tudo muito difícil de explicar de outra forma. E mais, outros relatos de criaturas altas apareceram na mesma praia em outros anos. Agora, vamos para a segunda possibilidade, uma que traz a história de volta aqui para a Terra. E se não fossem alienígenas, mas sim algum tipo de operação secreta militar ou de espionagem? E essa teoria não surge do nada. Conneaut não era uma cidade de praia qualquer. Era um ponto estratégico de espionagem eletrônica, por onde passavam cabos de fibra ótica internacionais. E ainda tinha uma base militar secreta por ali. Os relatos de helicópteros e gente com equipamentos estranhos no dia seguinte, mais as luzes vistas pela própria polícia sobre a base, tudo isso pinta um quadro bem sugestivo. E claro, temos a terceira teoria, a mais cética. E se tudo não passou de uma grande invenção? Ou se a mente dos 5 amigos pregou uma peça neles, talvez influenciada por filmes que eles assistiram? A base para essa desconfiança é a falta de prova física. As pegadas, a trincheira na areia, nada foi fotografado. E as semelhanças com o cinema são, no mínimo, curiosas. O tal homem loiro lembra os ETs do filme A Ilha da Terra. O ser alto de traje preto parece muito com o robô Gort, de O Dia em que a Terra Parou. E a transformação e as bolinhas de luz são elementos do filme Starman. Coincidência? E assim, décadas depois, o caso de Conneaut continua sendo um grande quebra-cabeça. A explicação oficial foi por água abaixo, e as outras teorias não têm provas definitivas. O mistério simplesmente continua no ar. Então, vamos resumir o que a gente sabe de fato. A investigação oficial foi desmentida. As testemunhas nunca tentaram ganhar dinheiro ou fama com isso, o que é um ponto importante. E a gente sabe que o local em si é um lugar de segredos e outros fenômenos estranhos. Esses são os fatos que mantêm o caso vivo até hoje. 37 anos. Pensa bem nesse número. Mais de 3 décadas de perguntas, de teorias, de especulação. E nenhuma resposta final. O tempo, em vez de esclarecer, parece que só aprofundou o mistério sobre o que realmente aconteceu naquela praia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além do caso de Conneaut. Quando não existe prova física, quando a única evidência é a palavra de quem viu, como a gente decide no que acreditar? Essa é uma questão que está no centro de incontáveis mistérios como o da praia de Conneaut,